apresentar. O currículo dela aqui vai demorar mais ou menos uma meia hora para se apresentar, porque é grande, é muita coisa. A mulher tem gabarito, certo? Mas é uma satisfação muito grande. Primeiro, parabenizar aos organizadores desse evento, do PEC Nordeste, que nos surpreendeu pela quantidade de pessoas, né? Depois de uma pandemia dessa, muita gente se inscreveu, muita gente participando. Então, nessa manhã, aqui no final dessa manhã, nós vamos conversar um pouco sobre a legalização das queijarias sob a ótica do CIE-ADAGRE, que é um caminho sustentável para novos mercados e empregos cearenses. Ou seja, uma palestra relevante para a gente sair da informalidade. Então, só antes de apresentar a doutora Gleicione, dizer para vocês que eu estou vindo ali da ADAGRE, que ela fica aqui no pavilhão D, aqui no centro de eventos também. Nós entregamos agora mais um CISB, um laticínio com CISB aqui no estado do Ceará. O CISB é o Sistema Brasileiro de Inspeção, que esse estabelecimento ele pode vender os produtos dele em qualquer estado brasileiro. Ou seja, mais um laticínio inscrito no CIA que tem essa prerrogativa. Para nós é um motivo de muita alegria, né? São 6 agora estabelecimentos. Então, para nós é um motivo de muita alegria. Eu queria compartilhar com vocês essa manhã. São 5 laticínios, exatamente. Então, apresentando aqui a doutora Gleicione Costa Rodrigues, que ela é graduada em Medicina Veterinária pela UES. Eu não vou falar o ano, porque senão vai entregar a idade dela, eu não quero isso aqui, tá certo? Mestre em Produção e Reprodução Animal, tem MBA em Administração Pública, especialização em Vigilância Sanitária, foi primeira tenente no Exército, formação como auditora de Segurança Alimentar no Exército, assessora e articuladora do gabinete da Secretaria de Segurança. Uma águazinha para mim, que eu já estou sem fúria. Não, estou brincando. Vamos lá. Ela tem uma certificação latino-americana em coaching, foi médica veterinária do Canil, da polícia, né? Membro da Comissão de Proteção do Bem-Estar Animal, e hoje, para nossa alegria, ela é gerente aqui na ADAGRE, ou seja, gerente da parte de inspeção. Então, eu queria uma calorosa salva de palmas para receber a doutora Gleicione. A palavra é sua, doutora. Gente, o diretor exagerou. E a diretora que trabalha com ele exagerou. Bom dia a todos. Agradeço aí a vinda de vocês aqui para a gente levar esse papo. Na verdade, é um diálogo aqui. A gente está tentando trazer mais queijarias, né? Trabalhar com agroindústria de pequeno porte, trazer mais pessoas para se certificarem, para se legalizarem dentro do Estado, como uma forma de agregar valor ao produto que está, de certa forma, informal, né? Dentro da estrutura, que pode acessar novos mercados, pode ter a melhoria para a estrutura, programa merenda escolar, né? Enfim, todo um contexto. Primeiro, nós vamos falar das missões da ADAGRE, né? É o trabalho que nós fazemos aqui. Nós temos vários colegas que são auditores fiscais. Na verdade, eu estou gerente da ADAGRE, eu sou médica veterinária, mas eu tenho colegas que são auditores fiscais de carreira e que trabalham constantemente, dedicados, que estão há muito tempo e que veem as mudanças de melhoria dentro do Estado para esses estabelecimentos, né, de produtos de origem animal. Então, dentro da estrutura, nós temos a missão e o valor de garantir. É a missão da ADAGRE de garantir a saúde animal, vegetal e a qualidade dos produtos agropecuários e agroindustriais do Ceará de forma sustentável. Então, nós nos preocupamos, os colegas também se preocupam dentro com compromisso, ética, que eu acho que você tem que ter ética, né? A gente tem que ter postura de respeito aos órgãos que trabalham conosco, né? Ser ágil, e nós somos ágil, porque antes os processos demoravam muito quando era processo físico, hoje é 100% virtual, e nós temos inclusive em documentação o retorno para o proprietário do feedback até 60 dias, mas a gente faz assim
no máximo 20 dias. Se está indeferido, o consultor tem que corrigir e devolver para ser analisado novamente. Transparência, a gente dialoga, a pandemia fez isso, esse tipo de trabalho, que a gente tivesse mais contato, seja online, a gente chama o produtor, o consultor para dialogar e para tirar as dúvidas. Eu acho que isso é muito bom, olho no olho, né? A gente tem as meninas que trabalham na linha de análise de produtos e sabe disso, elas recebem agendado e a gente recebe para tirar as dúvidas. Trabalho de espírito de cooperação, isso a gente pode dizer que não é puxando saco, mas realmente o pessoal é bem trabalhador e unido num esforço maior. E inovação, né? A gente está sempre procurando melhorar tanto quanto a legislação, tanto quanto a forma de responder a quem é de importância, ou seja, o proprietário do estabelecimento e o consumidor final, que é o público. Pronto. O CIE, o Sistema de Inspeção Estadual, está regularizado pela Lei 17.172, tá? E regulamentado pelo Decreto 33.472 de 2020. E nós trabalhamos aqui dentro do Estado com o permanente periódico, que é dentro da legislação. As inspeções periódicas é leite, ovos, mel e pescados, na qual nós temos adesão ao CISB. E a parte de inspeção permanente são os abatedouros, nós ainda estamos solicitando, inclusive ontem a gente já enviou novamente o documento que foi analisado para adesão ao CISB. Quanto às competências, as competências são todas essas que vocês estão visualizando, a gente colocou aqui como uma forma de resumir para vocês, mas o pessoal acha que o CIE é só punitivo, né? Fiscalização, a ideia de que seja punitiva ou de prejudicar a empresa, e a gente não trabalha dessa forma, a gente trabalha na preocupação de uma fiscalização adequada, de condições das exigências que o regulamento RISPOA e os outros regulamentos exigem para que a gente tenha uma estrutura de um estabelecimento correto no mercado. Trabalhamos com inspeção e reinspeção, porque tem a situação do produto estar dentro do supermercado e ele pode estar dentro da validade, porém não está mofou, alguma coisa, ele não está adequado, isso é muito diferente. A gente solicita a empresa, feita a fiscalização, a gente solicita a empresa que faça um recall daquele material, retire, faz análise, plano de ação, enfim, tudo que é solicitado para que seja feito os cuidados, porque é saúde pública, a gente trabalha com saúde pública, alimentação, então tem que ter muito cuidado. E os padrões de fórmulas é analisado pelas colegas que estão na sede, então elas analisam os rótulos, as fórmulas, tudo de acordo com os RTQs, né, que são os regulamentos técnicos do Ministério da Agricultura ao qual nós seguimos. Aqui a página da ADAGRE no site. Quando vocês clicam no CIE, vocês estão vendo aqui. Aqui, ó, CIE. Se você clicar aqui em cima, ele vai aparecer uma tarja amarela. E nessa tarja ele vem informando sobre o que é o serviço de inspeção, ele vem informando sobre Celarte, ele vem informando sobre as empresas que estão dentro do CISB, enfim. E tem os estabelecimentos que vocês podem visualizar lá, que estão atualizados, quem está dentro da estrutura toda regularizada. Aqui é só para mostrar em relação ao CISB, que muitos perguntam em relação ao Sistema Brasileiro de Inspeção, adesão, né? Normalmente é o comércio estadual e o municipal. E também tem os consórcios. Eu só estou passando aqui para poder fazer uma explicação rápida para a gente ir direto ao assunto. A preocupação de você ter uma estrutura de queijaria. A gente trabalha inicialmente com as boas práticas agropecuárias. Você não pode ter uma estrutura onde você monte uma queijaria perto de um lixão, de uma pocilga, onde tem odores que vá impregnar na qualidade desse leite. Um local sujo, um local úmido, que não seja adequado para você estar com a cigarra. Super lotado, você vai estressar esses animais, vai diminuir a qualidade.
Então a gente tem que ter a preocupação do início da produção, do cuidado com essas boas práticas agropecuárias, que são os órgãos que fazem, a FAEG-Senar, a Emates aqui, o Sebrae, os consultores, todo mundo acompanha essa parte de boas práticas agropecuárias. Preocupação de não ter animais, né? Aí o pessoal diz, mas eu tenho uns gatinhos que ficam rodando por ali, perto da vacaria. Não é interessante nem pode. Ter cuidado com você, dos roedores, pombos, enfim. Saber guardar os ingredientes e todo o material de forma correta. Ter o cuidado com a vacinação. E aqui, vacinação, vermifugação dos animais, eu estou passando aqui para a gente ter uma ideia de que o importante é que ter saúde do úbere dessa vaca para que venha a alimentação, mas também o cuidado desse úbere desse animal para ter uma qualidade, uma atenção ordene e toda uma responsabilidade higiênico-sanitária. E a gente se preocupa da lavagem dos utensílios, né, toda essa situação. E o leite destinado à fabricação dos queijos ele deve cumprir os parâmetros microbiológicos e físico-químicos. Mas eu tenho uma queijaria muito pequenininha, eu vou ter que fazer análise microbiológica e físico-química? Lógico. É importante, você tem que saber. A olho você não tem ideia de como é que está a estrutura, é importante que seja. Monitorar a água de abastecimento, né? A água que você utiliza para lavar os utensílios, para higienizar, o controle dessa água, a qualidade dessa água, microbiologicamente falando. A preocupação dentro da estrutura. É uma pequena queijaria. É necessário o quê? Ter a preocupação com os equipamentos individuais, de proteção individual, pelo menos o básico. Uma touca, uma luva, ou higienizar, né? Um jaleco, como a gente diz. Ter cuidado para não ter uma contaminação cruzada. Você já está com o produto acabado, entrar no produto que ainda está sendo fabricado, dessa forma. A qualidade do coalho, que a gente trabalha com queijo de coalho aqui. Então, ter cuidado com a qualidade desse coalho. Piso, parede, barreira sanitária é importante. Mas o espaço é pequeno. Mas se você tem um local onde você se higieniza e tudo mais, antes de adentrar, então você tem que ter a barreira sanitária, é importante. Barreira sanitária, os equipamentos utilizados para prensagens e outros. E a legislação de pequeno porte. A preocupação da legislação de pequeno porte é exatamente o que a gente se baseia, a Instrução Normativa 5 e a 16, certo? Então, a gente se preocupa em estabelecer essas normas para a Instrução Normativa 16 de 2015, a qual você tem que ter o estabelecimento de agricultura familiar e produção rural de forma individual ou coletiva até 250 metros quadrados. Né? Então, mãe, pode ser 80? Pode ser 100? Pode. Até 80 metros quadrados. 250 metros quadrados, né? Que ele tenha, seja independente, tem que ter um cuidado com o risco sanitário. Mas é pequena na casa, mas você tem que fazer uma higienização de acordo. Pronto. E aí a gente coloca alguns itens, né, só para passar, tem que ter requerimento, laudo de análise microbiológica de água, inscrição estadual, licenciamento ambiental, isso é dentro da estrutura do Estado, certo? Atestado de saúde dos trabalhadores, você não vai botar uma pessoa para manipular um leite, um produto que esteja fungo na unha, que esteja com algum problema, tossindo, né? Coisas básicas que tem no dia a dia, né? E hoje está voltando a quarta onda aí já entramos aí na quarta onda aí da Covid, então a gente tem que ter um cuidado quem vai trabalhar manipular esses produtos. A Instrução Normativa 5 é a instrução que fica estabelecendo a avaliação do SUASA, né, que é o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Repetindo, até 250 metros quadrados a estrutura, até 2.000 litros de leite dia, certo? E o fluxograma, a gente tem que ter um fluxograma operacional racionalizado em recepção da matéria-prima, produção, embalagem, acondicionamento, armazenagem e expedição. Mas o meu canto é pequeno. Mas desde que você, dentro do espaço pequeno, tenha essa estrutura, não tem problema nenhum.
E aqui mais alguns detalhes sobre o pé direito, que ele tem que ser suficiente até adequado para que coloque os equipamentos, boas condições de temperatura, tem que ser um local ventilado. Vocês veem que é uma informação muito assim, do visual da situação do ambiente, independente de uma indústria de leite que tem toda uma exigência bem maior. A agricultura de pequeno porte é totalmente diferente. E nós temos várias empresas que já estão, né, trabalhando, os consultores, né, qualificados, estão trabalhando em relação a colocar essas empresas dentro do mercado e certificar dentro do CIE. E aí a gente vê a parte de piso, parede, ter o cuidado de ser impermeável, material resistente, cor clara, não tem mais a história do branco, total, tem que ser cor clara, lavável. Né? Preocupação de aberturas externas, ter cuidado para poder colocar telas para não entrar insetos, roedores, aves, todo esse cuidado. E essa é a nossa campanha que, do início do ano, exatamente para puxar o registro da soquejaria, para tirar o pessoal da informalidade, né, aspas, clandestinidade, que fica até meio feio, mas digamos assim, informalidade, e colocar o seu produto no mercado para que ele possa ter todo acesso a nível de Estado, vender os seus produtos, circular os seus produtos regularizados, sem problema de acontecer uma fiscalização na estrada e ter que retirar os produtos, serem autuados, serem destruídos os produtos por conta de não estarem certificados. E aí a gente informa que o cadastro para que essa empresa ela entre para certificar, e todo o trâmite é 100% virtual. É dentro do site da ADAGRE, ele faz um registro do estabelecimento, ele coloca e-mails de contato e depois nesse e-mail ele vai receber o login e senha para acessar dentro da plataforma SIDA, para que ele coloque os dados da empresa e comece o trâmite para certificá-la. O certificado, porque assim, deixa eu explicar. São várias etapas. Porque são 3 etapas, né? É a análise de projeto. A cada produto você paga para inserir o produto, para analisar o produto, e tem a parte da vistoria final. As taxas realmente eu não tenho aqui, mas eu posso olhar e informar, certo? Não, o artesanal, o celular que a gente tem aqui. Como saiu essa nova estrutura aí do queijo artesanal do SUSAF, ainda vai ser analisado como será essa metodologia. A priori nós temos para a certificação do celular, que é o produto que está registrado dentro do serviço de certificação. Com essa mudança nova da PL, que foi colocado recentemente, aí não. Aí será analisado. Será feito um novo cronograma de como será feito. Você prefere que as perguntas sejam no final ou durante a sua palestra? Não, me incomoda não. Só pedir o microfone, tá certo? A gente vai conversando aqui, não atrapalha não, tá tranquilo. Sem problema. Pode perguntar, sem problema. Então, assim, a preocupação da gente é exatamente tirar da informalidade, fazer com que essa família, né, de agroindústria pequena, ela possa crescer. Possa, assim, melhorar a estrutura familiar de uma forma terceirizada. Porque se você põe o produto dela no mercado, você divulga, você certifica, você vai melhorar a vida do público-alvo, né? Que são os agro pequenos. Questão das dependências. Como vou falar com os meus produtores sal. Um quarto para guardar o alho, sal, nessa pequeno porte. Depende da quantidade que você produz. Se você tem um armário, seja fechado, para guardar os ingredientes, tá entendendo? A gente analisa de acordo com a situação de cada um. E com exemplo. Pronto, se você tem uma estrutura, você não pode ter uma câmara fria, porque a câmara fria é dentro de uma indústria maior. Mas se você tem uma geladeira que você pode monitorar a temperatura, um freezer que você pode monitorar, aí você pode utilizar o freezer.
Tudo é adequado de acordo com a sua estrutura. Aí, por isso que a gente sempre pede que procure um consultor qualificado para poder fazer a estrutura e colocar lá, porque a pessoa, quem faz a colocar a planta, o croquis, né? Na verdade, o croquis é diferente do outro, que você tem que botar várias plantas, ele é um croquis, uma planta menor, ele vai saber como adequar a estrutura da microempresa para a legislação. Então, ele vai colocar as informações dentro da legislação. E, normalmente, eles entram em contato com a gente, perguntam, tiram as dúvidas, exatamente para poder encaixar bem direitinho dentro da agroindústria do pequeno porte. Porque, assim, lá tem 15 laticínios em Javari, e essa NC é a salvação de quem está em Sim, com certeza. Porque é mais para a realidade dele, a questão de si, eles acabam não tendo condição. Eu faço a parte gerencial, eu vejo que não tem como, não é nem porque eles não querem, tem vontade de ser. Mas o CIE, é isso que eu quero te dizer. Exatamente, a Instrução Normativa 5, isso é uma coisa que a gente está trabalhando desde o ano passado, ela vem para poder melhorar os micro e pequenos, exatamente para adequá-los. Então, a gente não pode comparar uma queijaria que é feita numa residência que tem só 2 quartos ali, para poder fazer toda uma estrutura, com uma indústria que é Cambi. É impossível. É impossível, você não pode. Você tem que adequar a leitura que vai ser da planta, do estabelecimento, do equipamento, de acordo com a pessoa que vai analisar, eu vou produzir 10 queijos dia. Você está me dizendo isso, eu vou produzir 10 queijos dia. Então vai ser analisado de acordo com a sua estrutura. Mas dentro da legislação, dentro do municipal, dentro de que não ocorra nenhuma contaminação, é necessário fazer análise do produto. A gente trabalha com saúde pública. Tudo isso é importante e será feito. A gente tem um regulamento master, que é o Ministério da Agricultura, e que a gente segue. Então, tem que fazer tudo de acordo dentro da legislação. Porém, a análise do pequeno porte é outra visão. Exatamente, tem esse outro olhar. Sim, mas tem esse outro olhar. A consultora, ela não está aqui, ela está de férias, a que analisa as plantas, a doutora Silvia Liane, que já tem uma experiência de muito tempo dentro da DAG, ela faz esse trabalho com primor, inclusive. Ela tem muito cuidado. Mas às vezes ela devolve a informação e como a gente já aconteceu. A gente, inclusive, recentemente teve que botar uma portaria porque o pessoal devolvia o retorno do indeferimento da mesma forma, ele não corrigia. Teve uma empresa que botou 20 vezes a mesma informação. Tipo assim, eu vou matar no cansaço. E não corrigia. E a gente não pode aceitar o que é errado. Se a gente está ali respondendo, né, a gente tem uma satisfação a dar do consumidor. Então a gente tem que fazer um trabalho correto. Então, a gente envia o indeferimento para a empresa. É enviado um e-mail para a empresa. Ela tem que corrigir de acordo com o que está a legislação. Tudo é muito indicado, mastigado e informado. A pessoa devolve a mesma coisa errada? A culpa será que é da instituição? Entendeu? Então, assim, cada caso é um caso. Então, se você tem interesse lá, você pode nos procurar, a gente entra em contato. Não, a porta está aberta, a gente agenda, não tem problema nenhum. A gente está para trabalhar, servidores públicos, para trabalhar para o público, mas de forma correta. Todo mundo trabalha dentro da legislação de forma correta. A minha preocupação maior é em questão desse olhar, sem ser pelo CIE, ter um olhar realmente de ensino. Não, mas aí é que está. A gente coloca, quando entra a estrutura, que já vê que é até 250 metros quadrados, é exatamente isso. Vai ser visto de forma para IN5. Você não se preocupa. Eu acho que a sua dúvida é porque, assim, fala em CIE, a coisa é maior, né? O CIE tem esse olhar também de pequeno porte, tá certo? Eu acho que ficou claro então agora, tá bom? Não fique tranquila, tá bom? Tem esse olhar do pequeno porte também. Que bom. Obrigada. Eu ia perguntar dessa. Eu ia fazer uma pergunta, mas ele acabou de responder aí. Que aí Eu estou adivinhando as coisas já assim. não, não, microfone não. É que assim, a M5 ela é uma coisa que ela já é um olhar para pequeno porte, né? Pequeno. Então assim, o CIE já está
regularizado, sabe? E realmente a gente, mesmo querendo ajudar, às vezes a gente vai em vários entraves, sabe? Então, uma das coisas que eu ia solicitar, de repente, ter uma parceria, até essa questão das taxas, por exemplo, para os agricultores familiares, né, que tem a WB, que pudesse ter, de repente, essa isenção, que a gente pudesse, até essa parte do e-mail, se eu sei que a pessoa tem que mandar um e-mail, ela já não vai conseguir. Que a gente tenha como fazer assim de outra forma. E eu não sei se vocês teriam isso, mas é o que eu estou procurando fazer. Por exemplo, eu estou desenvolvendo modelos simples, assim, um aviário simples, para poder passar para a pessoa fazer. Porque aí eu acabo tendo de fazer essa parceria do produtor com, de repente, um banco, já sabendo quanto vai custar mais ou menos aquele projeto para conseguir um crédito para fazer isso. E aí eu fiquei, por exemplo, tem até 250 metros, mas eu fiquei pensando assim, qual é o mínimo que eu posso fazer? Porque eu chego em lugares que realmente assim, não tem nada, a pessoa faz na cozinha e aí assim, toda essa coisa de pensar em construir um local, de ter que comprar equipamento, aí gera gasto, já leva uma dificuldade, né? E aí eu fico pensando assim, será que, não sei, mas é o que eu teria que passar para ele, o que seria o mínimo que ele teria que gastar, né? O mínimo de espaço que ele teria que construir para conseguir isso. Pronto. Você está na testa, está no lugar certo, né, da extensão rural. Então, o que eu aconselho é o seguinte, a gente mobilizar, aí junto com o pessoal da Emates, capacitação que o pessoal vai dizer assim, rapaz, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, para vocês terem essa noção de consultoria, né? Então, eu acho muito importante a gente ter essa parceria, porque vale a pena você ter essa informação, tá certo? E em relação, você falou assim, as regras e tudo mais, isso está tudo, é legislação. Então a gente precisa, se você quiser aí encabeçar isso aí pela Emates, começar esse trabalho, a gente fazer esse nivelamento do pessoal. Eu acho muito importante. A gente já Pois não. sou agente rural na Emates também. Ótimo. E aqui até tem colegas. A gente já tem até um grupo do WhatsApp, a gente vem discutindo essas questões e a gente já teve capacitação. Só que é importante que tenha mais para cuidar melhor. Sem dúvida. É muito importante que a gente tenha capacitação nesse sentido de compreender a legislação. Perfeito. Bom, continuando aqui. Então, essa foi a campanha e as vantagens que a gente colocou exatamente em relação a isso. Rompimento das barreiras comerciais, expansão dos mercados, né? Aumento dessa produção. Aí você vai agir diretamente, indiretamente, em toda essa cadeia, dentro do seu município, dentro da sua cidade, né? Fortalecendo o agronegócio do município, promover o desenvolvimento em toda essa região, aquecendo essa economia local, garantindo mais prosperidade para essa família que está, aspas, em crescimento, né? E a gente coloca, essas são imagens que a gente pega pela internet, inclusive na micro-queijarias. Isso aí são micro-queijarias, de imagens de micro-queijarias com estrutura, tá, com equipamentos que são colocados. Então, assim, dá para fazer? Dá. Isso aí você pode ter certeza que dá para fazer. 80 metros quadrados, 100 metros quadrados, dá para fazer a estrutura. A gente se preocupa muito, eu gosto de colocar essa imagem, porque a gente tem que ter a preocupação do que a gente consome. E agora a moda muito, no interior, além do queijinho coalho assado com mel, que o pessoal gosta de comer, eu falo, já ficou alegre ali. O pessoal tem agora a moda dos hambúrgueres caseiros, e de onde vem oriunda essa matéria-prima. Se ela está certificada, se ela está qualificada para produzir um produto que está sendo certificado no mercado. Para que não ocorra isso, a gente coloca assim a imagem engraçada, mas é exatamente, né? Não dá problema de toxinfecções alimentares, porque o que acontece? Muitas dessas toxinfecções, elas são subnotificadas. Quem é que vai para uma UPA porque teve um mal-estar, uma dor de barriga e vai chegar lá, não, eu acho que é uma que eu comi, ninguém vai, toma um chazinho de boldo, né?
toma ali um protetor hepático e fica subnotificada. Muitas vezes a gente consome, eu mesmo recentemente não, mas até uns 3 meses atrás eu passei por uma história dessa com sushi, e de um local bem idôneo, bem qualificado. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que consome. A imagem é exatamente isso, a dor de barriga é o de menos. O problema é uma salmonela, né, uma Escherichia da vida, né, um coliforme fecal, e aí você está mastigando sem ver. Por isso que se faz parâmetros microbiológicos para isso. As análises que são feitas são porque são necessárias, são importantes serem feitas nos alimentos. Os problemas são subnotificados, como as notícias também, principalmente do queijo, são super notificadas, que aparecem na imprensa um quadradinho dizendo que teve problemas, que não é, na verdade, as doenças do queijo de fora, não. Essas daí são super notificadas e super valorizadas muitas vezes. Bom saber. E aqui são os nossos contatos, certo? Para que, se precisarem, ter um e-mail. Falando ali que a colega falou, mas tem gente que não tem e-mail. Gente, hoje e-mail é uma coisa normal, que a gente vê no interior. Todo menino mexe no WhatsApp, se não tem um contato, tem um e-mail. Os consultores, quando alguém não tem a estrutura do e-mail, o consultor coloca o e-mail dele de contato para conversar. Se o proprietário precisa conversar, a gente agenda a reunião, chama o proprietário para conversar. Isso não é problema. A gente faz o que está dentro da alçada da gente, até um pouquinho mais, para poder fazer com que esse pessoal se regularize de forma correta. E eu só queria agradecer a vocês aqui. A gente está mais assim para trazer esse pessoal, né, esse público-alvo, que são os micros e os pequenos, para se certificarem, juntamente com o trabalho. A gente tem vários colegas aqui, auditores fiscais, que ralam muito, sabem a visão do mercado e logo. Né, como é a estrutura dentro das empresas, o quanto é importante as fiscalizações, os programas de autocontrole. Eles estão trabalhando assim na ponta da linha e veem a realidade. Às vezes a pessoa está fora da estrutura e não sabe o que é que acontece ali quando a pessoa chega na fiscalização. Eu só queria agradecer a vocês. Então assim, eu acho que ficou respondido as perguntas aí no meio da palestra da doutora, que é exatamente sobre a legalização das queijarias, né? Vamos olhar a ótica da Adagra. Então a Adagra ela tem essa ótica tanto de pequeno, como do médio industrial, como do grande industrial. Então nós estamos atentos a isso, né? E antes de passar aqui para as perguntas, quem tiver mais perguntas aí, por favor, se manifeste. A gente teve agora, como eu falei para vocês, a entrega de um CISB, né? A pessoa se cadastrou no CIA, se regularizou no Serviço de Inspeção Estadual e recebeu agora o CISB. Como eu falei, ele pode comercializar os produtos dele em todo o território nacional. E o depoimento da produtora, qual o município dela, lembra? Alto Santo. Isso. Então, o depoimento dela para nós, agora há pouco, foi fantástico. Ela disse, olha, eu fiquei muito admirada, primeiro, de saber que se regularizar é muito bom. E segundo, de saber que não foi tão difícil como todo mundo fala. E o consultor estava lá, né, que é um colega nosso, o consultor deles, falou o seguinte, olha, essa empresa, desde o primeiro dia que ela pediu a análise, né, do processo e tal, até o CISB, demorou 6 faladas aí, demora demais e tal, mas como a doutora mesmo falou, depende muito desse feedback da resposta, né, quando você encontra alguma coisa com problema. Eu vou ter uma pergunta aqui, mas pois não. Eu queria só complementar aqui essa sua fala aí. Pessoal, esse CISB é de uma importância fenomenal. Por quê? Porque nós estamos saindo de um mercado estadual para o mercado nacional. Porque se a gente começar a regularizar todo mundo e ficar vendendo só aqui no Ceará, não vai ter mercado. Né? Então, a partir do momento que eu boto um CISB
Aí eu posso vender no Brasil todo, posso vender aqui para Paraíba, posso vender aqui para o Piauí, para o Pará, para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, que consome muito nosso queijo. Então, o caminho é esse. O caminho é esse. Já eu estou contando no dedo aqui, foi 5 de leite, 2 do outro, já foi 7, né? E olha, que o trabalho que teve para dar implantar isso aqui, nós malhamos muito para trazer os filhos para cá. E graças a Deus que trouxemos. E aí eu queria parabenizar a DAGO por mais essa conquista aí e dizer que vocês estão no caminho certo. Obrigado, Paulo. Pergunta. Seu nome? Olá, bom dia. Me chamo Fernanda e eu sou do Senar Rio Grande do Norte. E lá nós iniciamos no ano passado, e esse ano, atendendo 80 agroindústrias. E dentro dessas 80 agroindústrias, 50 são queijarias. Então, muito interessante a palestra, as palestras hoje pela manhã, foi de grande aprendizado. E aí eu gostaria de saber, entre todos os desafios que estamos enfrentando ao longo desse tempo, algo bem específico que é com relação às responsabilidades técnicas. Lá a gente tem uma lei estadual de artesanais e nessa lei vem puxando que o próprio queijeiro, se ele tiver alguns cursos de boas práticas, ele vai poder ser o RT da própria queijaria. E eu não sei como é que é aqui, e isso seria minha pergunta, quais os profissionais que vocês aceitam como responsável técnico das queijeiras? Porque a gente tem enfrentado uma dificuldade lá com o Conselho de Medicina Veterinária. Muitos dos nossos queijeiros foram multados, inclusive, pelo Conselho de Medicina Veterinária, mas eu não vejo na minha legislação a obrigatoriedade de ser apenas um médico veterinário como responsável técnico da queijaria. E aí, como que vocês fazem isso? Vocês só admitem o médico veterinário como responsável técnico ou vocês têm outros profissionais sendo responsáveis técnicos dessas queijarias? Quer responder? A palestra é tua. Assim, ó, Fernanda. Nós temos um grande amigo lá no Rio Grande do Norte, que é o doutor Renato Maia, que é o diretor lá, né, de sanidade animal, alguma coisa assim. E assim, esse problema do RT das queijarias é um problema aí, eu vejo que o Conselho Regional aqui também ele pega um pouco em cima disso. Porém, ele não define, nós temos aqui representantes do Conselho. Nós temos aqui que por acaso é auditor fiscal também, o Jair. O Davi está aqui também, tá, Davi? O Davi também é do Conselho. E são auditores fiscais. Então, Fernanda, não tem essa definição que tem que ser um médico veterinário para o queijo, tá certo? Porém, para outros setores, aí tem que ser um médico veterinário. Então, aqui nós não estamos aí fazendo não estamos olhando muito para esse lado. Agora, tem que ser um profissional da área, tá certo? Químico, o que mais? Veterinário, tecnólogo, veterinário também, tá certo? Perfeito. O problema é que lá a gente tem enfrentado o problema de queijeiro. Tem muitas controvérsias com relação a ser o queijeiro, a gente também não aceita muito facilmente. O problema é o Conselho de Medicina, regularizar o outro de Brasil. Depois ele vai perguntar. Se vocês enfrentam esse problema aqui, do Conselho de Medicina Veterinária chegar na queijaria e multar o queijeiro por não ter um médico veterinário como responsável técnico da queijaria. E aí eu conversando com outras pessoas de outros estados, isso não, o Conselho de Medicina Veterinária chegar e exigir que tenha um médico veterinário como responsável técnico da queijaria, isso não. E a gente tem enfrentado isso, tem acontecido isso, inclusive com queijarias que possuem outro tipo de responsável técnico, o engenheiro químico ou o engenheiro de alimentos. Perfeito. Então não tem muito esse aqui não. E eu acho que é uma tônica nacional, certo? Isso está em discussão. Então, não se preocupe, pode falar com seus queijeiros lá, que não se preocupe com isso não, porque isso é o de menos. Eu queria até perguntar para o nosso amigo aqui, como é que ele chama? Desculpa.
Túlio, como é que é a tua relação lá com esse negócio de RT? Quem é que é teu RT lá? É um veterinário? Alguns locais. Diga para todo mundo, por favor. E Minas é né? Então, assim, o estado todo inteiro, então nós temos especificações em cada local, tá? Então, tipo assim, parece que na canastra tem avançado muito essa questão do RT dentro daquele jardim, tá? Na minha região, no Cerro, não, porque lá nós temos um diferencial que nós conseguimos, dentro do IMA, né, que é o órgão fiscalizador do nosso lado, secretaria, um fiscal permanente exclusivo para o queijo. Então isso aí, tá, inclusive fica de uma ideia para que vocês possam, uma dica que vocês possam fazer, porque a gente sabe do tamanho da dificuldade e o tanto de coisa que vocês cuidam, né, na base da inspeção. E foi um pedido meu, inclusive, para o então diretor do negócio, quando eu era presidente da comissão técnica lá, e ele atendeu. Nós temos um funcionário regional dentro do ETR, do escritório técnico, responsável somente pelo queijo. Isso deu uma liberada no tanto de processo assim, enorme. Então tem locais que tem RT dentro e tem locais que não tem RT, tá? Perfeito. Obrigado, pelo seu depoimento. Tem outra pergunta? Comente que a produtora está aqui. Vou já comentar. Eu posso falar 10 minutos. Obrigado. Você é mediador aqui também agora sim. Transferindo o microfone. Bom dia, meu nome é Vanessa, eu sou servidora da FUNSEM, sou pesquisadora. E nas minhas viagens, há pouco tempo, eu conheci um produtor de uma queijaria que ele estava fazendo a reforma para obter o certificado. Já estava trabalhando nisso, né? Mas ele tinha um certificado municipal. E não estava lá essas coisas na estrutura dele, ainda tinha teia de aranhas. E eu queria que vocês explanassem resumidamente como funciona essa certificação. O município certifica o produtor e ele ganha o selo municipal. E aí ele pode comercializar dentro do município apenas. Certo? E aí esse selo em si é o selo estadual que eu posso, como produtora, comercializar para fora do estado. Não, dentro do estado. Todos os municípios, Serviço de Inspeção Estadual, dentro de todo o estado você pode vender. Se você tiver adesão ao CISB, que é o nacional, aí seu estabelecimento tendo adesão ao CISB, se adequando, aí você vai vender para o território nacional, que é o caso hoje dessa empresa que recebeu. Só complementando, quando a empresa tem o serviço de inspeção municipal, você falou muito bem, só pode vender dentro do município, tá certo? Então existe o serviço de inspeção municipal, o serviço de inspeção estadual, que é o CIA, e o serviço de inspeção federal. O federal, ele tanto pode vender dentro do país, em todos os estados, como exportação. O CIA, aqui no estado do Ceará, ele tem a equivalência ao CIF, ou seja, que se chama CISB. Ele aderiu ao Serviço Brasileiro de Inspeção. Isso confere às empresas que são registradas no Serviço de Inspeção Estadual comercializar dentro do território nacional. A diferença para o CIF é só não pode exportar. Por exemplo, nós temos aqui uma empresa, duas agora, duas empresas com CISB. Eu falei para vocês no início da apresentação, eu estava feliz porque nós concedemos o CISB, que é exatamente aqui, vem para cá o casal aí, por favor, da FP Laticínios, que receberam agora a equivalência do CISB. E aqui é o certificado, aqui que eles receberam agora, tá certo? Então, eles hoje podem comercializar os produtos dele em todo o território nacional. Só não pode exportar ainda, porque tem que ter o CIF, tá certo? Mas pode já vender em todo canto. Isso confere a eles essa característica, o CISB, né? Quer falar alguma coisa, dar um depoimento, falar? Eu já só Pois não, desculpa. Isso, existe lei e decreto municipal.
confere isso ao município. Aí tem que ter uma regra lá. E para ter a última, para ter esse certificado estadual, eu só posso comercializar para merenda escolar, por exemplo, fornecer para merenda escolar se eu tiver o certificado estadual ou municipal. Não, municipal também. Te credencia também para isso, tá certo? Mas você só fornece para escolas do município. Quem tem o CIA pode fornecer para escolas de outros municípios, tá certo? Dá uma palavrinha aqui rápida aqui, tá certo? Para isso aqui, penso. Dá a palavra e tu tem também o CISM, né? Os dois falar aí assim, 2 minutos da experiência dele, ele que já tem, que já está comercializando, e ele agora está iniciando. Vou cobrar na DAG. Quantos produtos vocês já têm? Bom dia a todos. Assim, a gente é muito agradecido pelo que a gente está recebendo hoje. E assim, foi um trabalho formiguinha. Como assim, muita gente já conhece aqui nossa realidade, vocês aí de Sebrae, e assim, a gente começou fazendo queijo debaixo do pé de Pereira. Pois é, e a gente já pegou o CI, agora o CISB. Assim, a gente deve muito assim, aos nossos produtores, que é o pessoal lá do campo, que é o nosso maior colaborador, que são eles. E, assim, não é uma coisa tão fácil, mas é possível. A gente assim, se dedicar, é questão de higiene, é uma coisa que você tem que fazer com coração, você tem que fazer pensando no próximo. Você vai estar produzindo alimento para você, para sua família, não só, eu vou jogar meu produto de qualquer maneira no mercado. É questão assim, de consciência, mas dá certo. É possível sim. E hoje vai ser a maior prova disso. Bom dia. O nosso professor Robert, um uruguaio brasileiro, fez o queijo, fez o queijo do sol, foi o mais consumido agora lá no estado, não conseguia vender. Primeiro, parabenizar você, Amorim, Glaucione também, Gleicione, pela a maneira como vocês estão atendendo. A DAG hoje não é uma agência punitiva, é uma parceira. E tudo isso que o senhor município faz, nada é de cabeça, são jovens, pessoas que têm que ver a evolução, ver como está se comportando. E o nosso CIB, agora eu vou fazer uma colaboração a vocês. Está muito caro para a gente registrar um produto. Vocês têm, que eu achava, a gente, o CIB, nossos produtos estão todos cadastrados. Não. Para cada um a gente paga quanto hoje? 55. 55 o quê? Não. Dois. Mas não é do CIS. Quanto é que sai da publicidade hoje? Você está falando de análise de produto, né? Não é técnico. Mas tem laboratório. Pois é, mas hoje está muito caro. Vocês do Nutec fazem uma parceria, vão ver se faz essa parceria. A gente não tem ingerência dentro do Nutec para interferir. Mas a gente pode fazer em outro laboratório? Não, nós temos que credenciar outro laboratório. Eu vou fazer isso. Pronto, fechado. Está R$2.000 e tantos reais. Fechado. Vamos fazer isso? Vamos procurar outro laboratório. Obrigado, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Vou ajudar vocês aqui. Mais alguma pergunta? A colega ali. Bom dia, eu sou Carlinhos, sou engenheira ambiental e eu ajudo o empresário a se regularizar ambientalmente, ajudo eles a atuar em regularização ambiental. Então, a minha pergunta é relacionada a isso. Quais são as ações da ADAG para que esses empresários sejam regularizados dentro da lei ambiental? A parte ambiental, por isso que a gente pede a licença ambiental, tá certo? Isso é uma coisa até que a gente está discutindo retirar das nossas, vamos dizer assim, das exigências. Por quê?
Porque quem tem que fiscalizar o meio ambiente ou é a prefeitura ou o Estado da parte ambiental. SEMAS no Estado. Isso. E na parte no município existe a Secretaria do Meio Ambiente, que também faz esse tipo de licença, né, que concede. Então, assim, a gente pede que a empresa ela venha com essa licença já pré-aprovada, tá certo? Para poder a gente continuar o processo de análise da documentação. Então, a gente não tem esse olhar para dizer assim, se está certo ou se está errado o que a empresa está fazendo a nível ambiental, tá certo? O que eu peço o que a gente pede, o que a gente pede é que a empresa já tenha dado entrada ou no órgão municipal ou no órgão estadual, tá certo? O que nós já fizemos foi assim, entrar em contato, fazer reunião com a SEMAS, para que não demorasse tanto, articular com eles no sentido de não demorar tanto a liberar a licença. Porque já foi alguma situação em relação a isso. E aí a gente articulou com eles de não demorar tanto, porque prejudicava a certificação do produtor. Pessoal, é mais uma pergunta. Aí a gente. Eu vou passar aqui para o duas perguntas, então, viu? E depois os senadores ali a gente encerra. Mais duas perguntas. Aqui primeiro. Pergunta só, sobre a SEMAS, tem prefeitura, como já está cadastrada há semana, então os laticínios não precisam de nada da SEMAS. No nosso caso, não foi nada na SEMAS, tudo a própria prefeitura que dá a semana e que resolve. Então, se a prefeitura já tiver o cadastro, tiver pedido o cadastro na SEMAS, né, que é a prefeitura que pede, a gente não precisa mais ir direto para a SEMAS, só na semana. Beleza, obrigado. Tem que ser uma autarquia. A gente fica até orgulhoso em ver isso, né? O CISB acontecer, né? Muito satisfeito com isso, para alguém ou as pessoas, mas a gente insiste muito no artesanal. Claro, a ADAG é uma entidade de política de Estado, não é de governo, entendeu? Mas a possibilidade de se contribuir para que o Estado influencie, porque até com a nova lei do depende muito do SIM. Aí usar para que a gente incentivasse o Estado, incentivasse os municípios a criar o SIM, tipo modelo das policlínicas, que é com consórcio, com aqueles municípios, para que a gente tenha um SIM legalizado, que para a gente conseguir o CISB também, né? O CISB, assim que eu quero dizer, o celular poder negociar para o Brasil como um todo. Isso. E também que para que a gente tenha o artesanal no nível do país todo, a gente tem que ter a sanidade animal. Se a DAG já podia incentivar e catalogar quem já pode se vacinar seu rebanho contra a brucelose e tuberculose, para que tenha o efeito. Não adianta eu vacinar, se daqui a 2 anos eu aderir ao celular, se não tem um órgão de fiscalização que esteja catalogando aqueles dados de vacinação, para que eu já esteja apto a aderir ao selo. Muito obrigado. Deixa eu te dar uma notícia fantástica. A ADAG já está catalogando, já há mais de 1 ano, 2, né? Já rende ao nosso coordenador do programa. Há mais de 1 ano já está catalogando quem vacina as bezerras para brucelose, quem faz o controle de brucelose e tuberculose para ser certificado. Nós estamos fazendo isso. Basta só os produtores começarem a procurar. E nós divulgamos isso já. Precisamos divulgar mais, né, Jair? Porque... E eu queria, com a sua pergunta, responder ao Paulo, né, Paulo? Ele que perguntou, Paulo Ricardo, né? Que perguntou sobre a nova lei do Senuarte, aproveitando a sua pergunta. Então, essa lei foi publicada agora, dia 22 de junho, que é a Lei 11.099, que ela atribui também ao município conceder o Senuarte, não só mais o Estado e o ente federal, mas o município também pode. Então existe, Paulo, todo um regramento nessa lei, de dizer como é que é o símbolo do Senuarte, enfim. Eu acho que a sua pergunta foi mais ou menos nesse sentido. E o município precisa estar estruturado com lei, com decreto,
para poder dizer assim, olha, aqui a gente consegue fazer um celular que vai ser assim, as falhas você tem que botar, já te falei isso faz tempo, muito obrigado por avisar, mas assim, procura o município para ele se regularizar nisso aí, porque eu acho que é uma saída muito boa e facilitou bastante essa processa de Itauá, né? Só que pois é. Eu estive lá numa reunião com o doutor Augusto, que é o secretário, né? Então lá eles têm o Serviço Especial Municipal de Itauá. Então pode começar a fazer a concessão dos celulares também via município. Está muito mais fácil agora. Mas nós só tem a lei, não tem. Então, o celular, para conceder a lei, precisa estar estruturado com concurso, com. Não, já tem veterinário, tem tudo lá. Eu tive lá e comecei com o secretário, mas se não tiver, cabe ao senhor chegar lá de secretário, vamos estruturar. Tem que ser um veterinário específico para aquilo. Isso. A política de Estado, né? Pessoal, assim, no tempo esgotado, muito obrigado a todos que ficaram até agora. E olha, nós estamos à disposição na DAG para o que vocês precisarem, qualquer informação, qualquer dúvida. Um grande abraço a todos, bom almoço e bom dia. Só queria agradecer ao